OVNI, UFO, disco voador. Será que todos esses termos remetem à mesma coisa? Ou seja, a naves extraterrestres? Desde a antiguidade esse fenômeno é relatado. Claro que não com esses nomes, mas como carruagens voadoras ou carruagens dos deuses, vimanas, um sinal de algum deus. Mais recentemente no Brasil, muitas vezes são chamados de mãe de ouro em algumas regiões, fogo corredor em outras. Os termos citados no início são modernos e foram criados no século passado para designar algo que está cada vez mais recorrente no mundo. Nesse episódio, vamos esclarecê-los e falar sobre esse assunto intrigante e envolvente. Inclusive, vou te mostrar uma filmagem que fiz há uns anos atrás. Eu tive a sorte de gravar algo muito interessante. Peço que tu assista o vídeo até o final e venha comigo nessa viagem. Seja muito bem-vindo. Eu sou Jackson e esse é o canal Jackson X. O avistamento de sinais ou manifestações no céu vem sendo registrado durante toda a nossa história, desde pinturas rupestres até em obras de arte de vários artistas, em que são retratados objetos estranhos, que em algumas delas parecem emitir algum tipo de raio, e em outras dessas obras mostram pessoas dentro desses objetos. Em uma rápida pesquisa no Google, você vai ver inúmeras dessas gravuras. Mas o que será que esses artistas queriam de fato perpetuar em seus trabalhos? Será que fomos visitados por seres de outros mundos no passado e que por algum motivo isso foi sendo encoberto ou caiu no esquecimento? Na cidade de Nuremberg, Alemanha, no ano de 1561, foi registrado o aparecimento de vários objetos de diversos formatos nos céus dessa cidade. Até mesmo onde menos esperamos é possível que hajam relatos de avistamentos desses objetos, no caso, a Bíblia Sagrada. Isso mesmo. Em Ezequiel capítulo 1, versículos 4 ao 28, é relatada a visão nos céus de algo que era como rodas dentro de rodas, inclusive de seres que estavam dentro dessas rodas. Para os teólogos, trata-se da visão da glória de Deus. Essa é uma das passagens bíblicas que mais mexeram com a minha imaginação desde a infância. Esses são apenas alguns exemplos, pois são inúmeros casos ao longo dos séculos. Casos esses que vamos tratar aqui no canal em outros episódios. No século passado, em meados dos anos 40, o piloto civil americano Kenneth Arnold relatou ter visto em um de seus voos objetos redondos e muito brilhantes que se assemelhavam a um pires, o disco, Flying Saucer em inglês. Daí em português, disco voador, termo que se popularizou no mundo inteiro e que remete a supostas naves alienígenas. Mas, para a grande maioria desses avistamentos, há uma explicação natural e ou científica. Podem ser ilusão de ótica, um fenômeno natural raro, algum tipo de dispositivo aqui mesmo, do nosso planeta, ou até mesmo uma fraude. Já o termo OVNI, que quer dizer objeto voador não identificado, foi criado para designar algo como a própria sigla diz, não identificado. Até claro que depois de analisados saibamos o que são. Também pelo fato de apenas uma pequena parcela dos casos não ter explicação. E os governos são taxativos em dizer que não tem nada a ver com seres extraterrestres. É o que querem que acreditemos. Mas, mesmo assim, foram criadas agências em diversos países para investigá-los. Ou seja, não podemos ir classificando logo de cara qualquer anomalia que vemos no céu como algo de outro mundo. Porém, é essa pequena parcela de casos sem explicação que nos fazem olhar para cima e procurar nas estrelas nossos irmãos galácticos. O acrônimo UFO ou UFO, como eles dizem, Unidentified Flying Object, é simplesmente o mesmo que OVNI, só que em inglês, e é esse termo que é usado internacionalmente ao se tratar dos casos e estudos dessa área. Lembrando que existem relatos de OVNIs também em terra e debaixo d'água. Dito isso, agora vou te mostrar a tal filmagem que falei no início do vídeo. Foi no dia 7 de agosto de 2016. Era meio-dia em ponto. O sol estava a pino. Estava muito quente e o céu estava sem nuvens. Eu havia acabado de tomar um banho e levei minha toalha para estender no varal. Enquanto estendia, olhei para o céu. Ao longo da vida adquiri esse costume de contemplar o firmamento, de dar uma olhada de vez em quando. E foi nesse momento que vi o que eu chamo de esfera branca, pois era o que parecia. Não tinha fuselagem, como um avião, nenhuma característica de um helicóptero. Não fazia barulho algum. Cruzava o céu da direita para a esquerda, em uma velocidade constante, mas que visualmente dava para acompanhar. Daí você pode dizer, mas Jack, era apenas um satélite. E eu concordaria contigo. Não fossem as várias outras esferas brancas que apareceram ao redor da principal.
Piscavam, apareciam e desapareciam, vinham de todos os lados, da esquerda, de cima, de baixo, em zigue-zague, numa velocidade incrível que tenho certeza nenhum equipamento da Terra é capaz de fazer aquilo. Até meu pai, que também estava comigo no quintal e é descrente sobre esses assuntos, ficou sem palavras, não sabia o que dizer. Por sorte, estava com meu celular no bolso da bermuda. Era um Motorola Moto G3. A câmera não era das melhores, mas deu para registrar o momento. O vídeo é bem curto, tem menos de 20 segundos. Eu editei, deixei só a parte principal. Confere aí. Se você conseguiu notar alguma coisa, parabéns, tem uma boa visão. É realmente difícil perceber à primeira vista. Como falei, a câmera não era das melhores e os OVNIs eram muito pequenos. Então, se você me aturou até aqui, te peço mais um pouco de paciência. Vou mostrar novamente a filmagem, só que agora em câmera lenta. Eu recomendo a quem está assistindo esse vídeo no celular ou no computador, dar zoom, focando entre as duas antenas parabólicas. Os OVNIs aparecem em toda a tela, mas é nesse ponto que você vai ver a maioria deles e com mais intensidade. Infelizmente, devido à câmera não ser muito boa, a visualização fica um pouco comprometida e as imagens mesmo tratadas também. Daí no celular, eu printei os melhores momentos e dei o máximo de zoom. Ficaram 17 imagens, olha só. O OVNI que está marcado com círculo é o que eu chamo de esfera principal. Ele pode ser visualizado durante toda a filmagem. Já os demais que estão marcados por setas são os que aparecem e desaparecem. E aí, impressionante, né? Meia hora depois de ter filmado esse negócio, peguei minha moto e fui para um campo aberto ao lado de um monumento aqui da cidade chamado Luzeiro do Sertão, para observar melhor o céu. Quando encostei a moto e olhei para cima, estava lá, a tal esfera de novo, mas apenas ela. E quando peguei o celular para filmar, já era, tinha sumido. Aí eu te pergunto, quais as chances desse objeto ser apenas um satélite? E em um curto espaço de tempo, eu consegui vê-lo 2 vezes. Sem falar das várias outras esferas. E esse é o X da questão. Será que foi algum fenômeno natural? Duvido. Sondas extraterrestres? Uma invasão alien? Quem sabe? Lembro que na época eu tinha um amigo que trabalhava no aeroporto daqui, que aliás ainda trabalha. E eu fui conversar com ele a respeito do caso, saber se eles tinham visto, por acaso, alguma coisa diferente naquele dia. Mas ele falou que não foi observado nada de estranho. Eu moro em Juazeiro do Norte, no Ceará. Nem minha cidade, nem a nossa região, que é o Cariri, no sul do estado, são famosas por serem hotspots. Hotspot, no meio ufológico, se trata de áreas com alto índice de avistamentos de OVNIs. Apesar disso, já presenciei várias vezes, mas essa foi a única que consegui registrar. Inclusive, há uns 3 meses atrás,
Minha esposa e eu vimos à noite no jardim de casa o que é chamado de OVNI fantasma, que é um objeto que é mais escuro que o próprio céu noturno. Ele tinha um formato triangular e haviam 2 pontos luminosos nele. Pouco a pouco ele foi se afastando e desapareceu. Agora eu quero saber qual a tua opinião. O que você acha que poderiam ser esses objetos? Fala aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. Lembrando que os vídeos desse canal sempre vão abordar temas polêmicos como esse. Então, peço que respeite a opinião dos outros, inclusive a minha, assim como você gostaria que respeitasse a sua, combinado? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Caso tenha gostado, deixa um like maroto para dar aquela força para o canal. Se inscreve, compartilha e ativa o sino para receber todas as novidades. Até o próximo episódio. Paz e bem. Um abraço.